E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Preparado para mais um dia de aula? Sim. Estou esperando só o pessoal entrar, tá? Para a gente começar. Entrou a Larissa Guedes, Ana Flávia, Júlia, Maria Clara, Daniel. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Bom dia. O Edu. Edu, Oi, bom dia. bom dia. Matheus, Lucas, João Pedro, Otávio, Bom dia. o Hélio, né? Bom dia. Tudo bem, João Pedro? Saudade, hein, João Pedro? Entrou a Laís. Bom dia, Laís. Bom dia. Bom dia. Larissa. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa próxima aulinha? Pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, nosso sexto capítulo aí, tá? Então, chama-se O Sino da Minha Aldeia, chama esse capítulo. Tá? Ele faz parte do nosso contexto aí, da nossa apostila, tá? Antes de começar, pessoal, quem for acabando os desenhos, vai postando, tá? Pode postar lá no grupo e eu vou arquivando já na pasta de vocês. Tá? Não esqueçam disso, não. E não esqueça de colocar o nome e o número aqui no bate-papo do nosso vídeo aula, tá? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre os sinos, né? Agora nesse primeiro início do capítulo aqui, tá? Um repórter musical. Então nós temos do nosso lado esquerdo aí, ó, é uma aquarela, uma pintura, tá? De um sino, do maior sino já construído no mundo. E ele fica localizado onde? Em Moscou, na Rússia, tá? E ele tem um nome batizado de Tsar, que era o nome dado aos imperadores russos. E ele pesa 202 toneladas e mede 6,14 metros de altura por Nossa, 6,60 metros de diâmetro. Ele é imenso. Tá? É a coisa mais linda que tem lá em Moscou. É um ponto turístico aí, ó. Tá vendo que ele tem um tipo uma fenda do lado direito aí, ó. Deu para você? onde? Aqui, ó, do lado direito tem outra foto, tá vendo? Ah, tá. Uhum. Uma fenda, ó. Na época ele se quebrou, tá? Ele ficou tipo uma Uhum. portinha, né? Para as pessoas adentrarem dentro desse sino aí, ó. Então esse sino aí, ó, ele não faz tanto barulho quanto qualquer outro sino menor, tá? Então quer dizer que esse sino, por ele ser imenso, ser grande, ele não toca tanto quanto os outros. Então os outros menores ou os outros sinos de um material mais plástico, mais fino, né? Soa melhor do que esse sino grande aí, tá?
Ô, Então, Alexandre, você sabe por que ele se quebrou? quando teve ele, porque ele estava numa torre, né? Quando essa torre caiu, esse sino também veio abaixo. E quando ele caiu, ele se despencou lá de cima, quebrou, teve essa fenda aí, tá? Por isso que ele tem essa. Hum, Mas aí eles pegaram um pedacinho dele e colocaram bem próximo dele ali, ó, para fazer uma exposição, né? Então foi um incêndio aí que teve nessa torre dessa igreja e ele caiu aí. E aí ele veio rachar, né? Veio a quebrar. E esse material que ele é feito aí, ele é de bronze. Então é um dos materiais mais caros aí em relação a metais. Então se usa muito ainda bronze, principalmente para lustres, para fazer aquelas plaquinhas de túmulos, tá? De defuntos lá, de pessoas que morreram, né? Então eles usam muito esse material aí. Se ele polir, ele fica igual igual na aquarela ali que eles fizeram, na pintura. Ele fica bem douradinho, tá? Com a exposição ao sol, à chuva, né? Com a exposição ao tempo, ele vai ficando escuro. Mas é bem fácil de estar limpando esse material aí. Tá? Como limpa? Alguém tem ideia? Não. Não. Geralmente limpa com limão ou vinagre, tá? Então eles passam Limpa ele assim, do tamanho que ele é, assim, tem que limpar, né? eles não pintam, eles vão polir ele, né? É um polimento que faz nele que ele fica bem douradinho. Não, mas limpar. A limpar sim. Aí eles passam esse produto, né? Geralmente é a base de álcool e ácido, né? E aí eles fazem essa limpeza no sino. Aí ele fica douradinho novamente. Nossa. Deve dar muito trabalho, porque ele é imenso, né? esse sim devia ser mó bonito. É, Não que hoje ele não seja. deve ser muito bonito pessoalmente. Por foto eu já encanto. Imagina pessoalmente, né? Pois é. Depois nós temos aqui o que significa sino, né? Então ele vem do latim signale, que significa sinal. Então por isso que na escola, no colégio nosso, sempre fala assim, vai bater o sinal, tá? Então o sinal vem de sino, vem de uma campainha, né? Avisando que deu o horário. Tá? Antigamente as escolas não tinham essa campainha eletrônica que a gente tem hoje. Antigamente era batido mesmo um sino. Então a inspetora lá, a coordenadora lá, ia lá, tocava o sino e as pessoas saíam para o recreio ou a troca de professores. Então era bem. Imagina isso atualmente. Oi? Imagina isso atualmente. Seria bem legal, né? Seria bem bacana, seria diferente. Daria Imagina um a pouco. Adriana tendo que subir lá em cima. Então, daria um pouco de trabalho, né? Geralmente eles têm uma cordinha que eles puxam para o badalar o sino, né? Uhum. Igual nas igrejas mesmo tem essas cordinhas que os coroinhas, algumas igrejas, algumas capelas, eles puxam essa cordinha e faz soar o sino, faz badalar o sino. Algumas igrejas já têm automaticamente, tipo, aperta um botãozinho e aí eletronicamente vai lá e faz soar o sino, badalar o sino, tá? Mas as antigas igrejas ainda é assim, ainda permanece no seu estado natural de antigamente, tá? Então, no passado, quando não havia rádio, TV ou internet, esse instrumento era uma ferramenta fundamental para sinalizar fatos e anunciar informações. O curioso é que Oh, ainda hoje os sinos de igreja continuam desempenhando essas funções em muitas cidades do interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais. Aqui em Puã, tá? Aqui em Puã,
usa-se muito sino ainda. Quando uma pessoa morre na cidade, como a cidade é pequena, tá? Aqui da minha casa dá para eu ouvir a badalada do sino. Aí eles badalam o sino sem parar e por um alto-falante eles anunciam a morte da pessoa. Sério? É sério. Aí a gente sabe Nossa, quem foi o morto do dia. credo. Nossa, agora eu fiquei meio triste. É Eu também. é bem triste aqui. E aí, eles, por não contente ainda, eles colocam um carro de som ainda para anunciar na rua o falecimento da pessoa. Ah, Aí em São Joaquim, eu não sei se funciona dessa forma. não, aqui não é assim não. Eu pelo menos acho. Nem anunciar na rua. Uh-uh. Não. É muito estranho, né? Muito triste ao mesmo tempo, né? Nossa, é muito triste. Eu Mas de também acho, estranho é lá na África. eu também acho muito triste. É um costume da cidade, uma tradição da cidade, anunciar quem morre. Eu disse para minha Ô, mãe. Alexandre, sabe como é que eles fazem lá na África? Ah, Eles contratam um grupo de pessoas para pegar o caixão e começar a dançar. é bem estranho, né? É para meio que deixar o enterro da pessoa menos triste. Aí eles começam a fazer as músicas lá africanas, enquanto as pessoas dançam com o morto. É, mas eu acho bem macabro isso, né? Bem estranho. Então, E eu acho virou o assim, atual meme do caixão, né? Mas lá na África isso é sério. é uma tradição, né? Eu acho assim que eu falei até pra minha mãe, se eu chegar a morrer, não anuncie. Não deixa o padre anunciar nem no alto-falante da igreja, pode tocar os sinos, mas não comunica à população que eu morri, não. Não foi me ver em Isso é vida, me ver chato morto, também, né? né? Foi? É. Isso é chato. Bem chato. Não foi me ver em vida porque tem que me ver morto, né? Hum. Eu já Credo, morri para de mesmo, pelo falar amor. isso. Oi? Para de falar dessas coisas de morte, credo. Bem estranha a nossa Credo, matéria de não, hoje, longe né? de Bem mim. macabro, né? 12, quase 13 anos nas costas, não quero saber de morte, não. Eu também não. Estou bem longe da fila. Se tiver fila, eu não sei nem onde fica. E nem quero saber. É. Então, ao reconhecer certos toques de sino, a população sabe imediatamente se morreu um homem, uma mulher ou uma criança. Depende da badalada do sino, tá? Então, a gente sabe se é um homem que morreu. Aqui a gente sabe. Quando é um homem que morreu pela badalada, a hora que começa a badalar o sino, a gente já sabe. Ou é um homem. Aí badala de uma outra forma diferente, aí a gente vai falar, ó, é a mulher que morreu. É a mulher que morreu. Então, a gente sabe pela badalada do sino. Né? Depois eles pegam o cabo de badalar e põem o alto-falante anunciando a morte da pessoa. Tá? Mas é só para isso que serve o sino? Não. Não. Para que mais serve? O que vocês acham? Para que mais serve um sino? Pra música? Nós já falamos que tem o sino para sinal, né? Igual o sinal de A escola, música, para música, correto? Para anunciar a missa, né? Ou uma procissão. E tem um fator importantíssimo, que é muito usado, que quando teve aquele desastre lá em Minas Gerais, tá? Que estourou a barragem lá, lembra daquela história? Ah, sim. nossa, Ah, como sirene de urgência? no começo de 2019, hein? Aí o que eles fizeram? Bateram um sino avisando a população que estava em perigo, né? Como uma sirene de urgência, tipo isso. Eu não te ouvi, Eulália. Seria como uma sirene de urgência? Isso mesmo. Então, se tiver algum incêndio, se tiver algum desastre natural,
eles batem um sino avisando, é um sinal sonoro, né? Comunicando a cidade para sair, que tem perigo, tá? Então, lá nos Estados Unidos, em outros países mais desenvolvidos, a sirene, né, que é um sinal sonoro, que é parecido com um sino, eles usam para pôr as pessoas em atenção ao que está acontecendo. Então, eles tocam essa sirene, esse sino, para as pessoas saírem, né, de suas casas e ir para um lugar mais seguro, tá? Nossa, o sino então é um pesadelo para eles. É um pesadelo, aham. Sabe, Brumadinho, uma coisa que eu fiquei sabendo, vocês sabiam que os gringos fizeram piada disso com Hiroshima e Nagasaki? Imagino que deve ter feito piadinha, né? Sério? Nossa. Eles fizeram assim. Ah, se o homem veio do barro, por que Brumadinho não virou população? Ah, É sacanagem, né? Brincar com a vida dos outros, né? Com o Os gringos sentimento das fizeram isso. pessoas Eles de também lá. falaram assim. Ué, se os planetas vieram de uma explosão, por que Hiroshima e Nagasaki não viraram planetas? É sacanagem isso, né? É sacanagem. Não fizeram só piada com nós, fizeram piada com os japoneses, pô, gringo. Então, é a Mas mesma coisa quando faz piadinhas de outros países, né? Eu não acho certo. Acho que respeito, né? Cabe em qualquer lugar, né? é. Respeito é tudo. É tudo. Então, nós temos nesse outro slide aqui, sinal. Então, significa o quê? Estratégia usada para transmitir algo, né? Transmitir algo à distância, tá? Por meios visíveis ou auditivos. Então, como assim visíveis e auditivos? A gente pode ver um sino tocando? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Sim. A gente ouve, né? Primeiramente a gente ouve e depois a gente pode até conseguir ver isso. Em São Joaquim da Barra eu já escutei a igreja tocando para anunciar a missa, tá? Será que é programado para tocar o sino? Olha, eu não sei te falar, mas eu Eu gostaria acho que deve ser programado um certo horário para o sino bater. eu vou tentar Mas ver eu acho com, que tem pessoas que vão lá e batem o sino. eu vou tentar ver com o padre, tá? Se eu consigo subir numa torre do sino, na torre do sino, e tiro foto para vocês verem como é por dentro. Eu também não sei como é que Nossa, deve ser muito doido. deve ser muito bem louco mesmo, bem maluco o treinar. Mas eu gostaria de tirar foto, se ele autorizar, eu queria tirar foto por dentro, por onde sobe, como se é apertado, se é limpo, se é bonito, se é feio. Eu gostaria. Eu vou ver se eu consigo ver com o padre se ele deixa subir na torre. Se eu conseguir, eu vou trazer essas fotos para vocês verem. Eu acho bem bacana, tá? Aí em São Tá. Joaquim, se eu for aí, eu também vou ver com o padre se ele deixa eu subir lá para ver, ou se ele me explica como funciona o sino da igreja, tá? Para a gente ter uma Tio, noção de como funciona esses sinos, né? ô tio, uma vez eu fui na igreja de São José da Bela Vista, daí eu entrei onde toca o sino. Você foi lá ajudar a tocar? Aham. E como é que é por dentro? Esse- Legal. Ah, tem uma corda bem grande que vai até lá embaixo pra eles não precisar subir, sabe? Pra tocar. Aham. Aí lá de baixo mesmo eles puxam a corda e o sino toca. Ah, que Eu não bacana. lembro muito bem como que é porque eu era pequena, então. Aham. Mas é bem Mas é bacana, então. legal. É bem bacana, então. Pessoal, tem Aham. algumas cidades, tá? Mineira, como São João del Rei, tá? Ela organiza batalhas com os sinos. Quem toca melhor o sino, entendeu? Então, é um grupo de sinaleiros aí que eles fazem essa composição de badaladas de sino em torres de igrejas.
Então, esses grupos vão e cada um faz uma badalada diferente para ver quem vence. Tá? Igual se fosse uma batalha mesmo de musical, uma batalha esportiva, sabe? E aí o grupo que vencer ganha um prêmio, ganha um troféu, algo desse estilo. Então, vence o grupo que fizer os sinos girarem em torno de si por mais tempo. Como assim girar? Badalar, né? Tocar, soar ele por mais tempo. Então, deve ser uma disputa bem bacana. A cidade deve ficar em euforia, né? Nessa época aí. É. Samba na torre da igreja. Vocês já imaginaram isso? Um samba na torre da igreja? Não. Não. Por quê? Acha estranho tocar um samba na torre da igreja? Não. Não, aqui é meio incomum. Ah, é meio estranho, né? É. Acha estranho isso? Não, só é meio incomum. Não é estranho, isso não é muito normal, né? Não é normal, é. Normal. Mas lá no Rio de Janeiro já aconteceu, tá? De um grupo musical fazer da badalada do sino um som de um samba clássico, tá? Não desrespeitando a religião, não desrespeitando as pessoas, a fé das pessoas, tá? É uma coisa bem bacana, uma coisa bem diferente. Eles, através desse sambinha feito, através dos sinos, eles viram que poderia se usar no carnaval, principalmente no carnaval, esse som, né, do sino. Então, muitos toques parecem e têm definição com o sino. Um exemplo disso é esse instrumento que está aí do lado, ó. Tá vendo aqui? Eu vou passar o mouse em cima, ó. O agogô, tá? Então, ele é um instrumento que se repete ao som dos sinos. E é usado muito no carnaval, tá? Então, tem muitos instrumentos aí que dá intenção parecida com o som do sino. Então, não é um desrespeito à Igreja Católica esses instrumentos, por ser parecido ao som do sino, tá? E sim é um jeito de expressar a musicalidade, né, dos sinos brasileiros aí nas músicas brasileiras, nos ritmos afro-brasileiros, nos ritmos do samba, do pagode, entre outros. Até no forró eles costumam colocar. Um exemplo, no forró eles têm um triângulo. Já viram um triângulo no forró? Um instrumento musical? Sim, é muito legal. Ele tem, não parece com a batida de um sino também? Um sino bem pequenininho? Aham. Parece. Então, alguns sinaleiros aí encontram semelhanças, né? Com toques e elementos da capoeira. A capoeira também parece, o instrumento berimbau parece um pouquinho com o sino. Aquela cúpula que tem, sabe? Aquela cabaça que eles colocam, tá? Dependendo da batida que eles dão, aquela cabaça transmite a ideia de um sinaleiro, de um sino. Dúvidas sobre isso? Não, professor, sabe a sirene? Ei, Ela é inspirada no sino, né? No som do sino, né? sim. Inspirada também. Campainha. Quem tem campainha em casa, sabe aquelas antigas que não tem interfone? Uhum. Aquelas antigas também. A minha é assim. Aquelas antigas também baseadas no sino, tá? Tem algumas que faz blim blom, é como se fosse uma batida mesmo de um sino. Tinha sinos porque algumas torres, tá? Mas um sino só vai fazer todo esse barulho? Algumas torres de igrejas ou torres de sinaleiros, eles têm vários sinos e cada sino tem uma batida diferente. É um tamanho diferente
Então, ele se torna uma batida diferente. Então, ele soa diferente, tá? Não são todos do mesmo tamanho, são variados os tamanhos para dar vários tons no som. Entenderam? Sim. Sim. Nós temos um artista aí muito importante que nasceu em Ouro Preto, tá? Minas Gerais. Ele é o Djalma Correia. Nós temos a foto dele aí do nosso lado direito. Então, ele nasceu em Ouro Preto, né, Minas Gerais. Ele é percussionista, compositor e pesquisador. Então, ele é um exemplo de sineiro. Ele tocava bastante sino aí, né? Ele usou esse sino em suas músicas. Então, ele foi coroinha, ele tocou muito sino na igreja, por isso que ele foi um artista que introduziu o sino para dentro das suas composições, tá? Então, ele marcou o início de uma longa trajetória musical aí, reconhecida como internacionalmente, não só no Brasil, né? Então, ele tocou com grandes nomes aí da música popular brasileira, que foi Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Chico Buarque, Jorge Benjor. Ele lançou vários discos aí, tá? Ele teve uma trajetória musical aí, ó, muito dinâmica, muito importante, porque ele foi marcado pelas batidas do sino, né? Da igreja de Ouro Preto aí, porque ele era coroinha na época. Então, se eu perguntar sobre ele, vocês vão logo lembrar que ele era percussionista, compositor e pesquisador e que usou dos sinos para introduzir as suas músicas. Bem prático, bem rápido, bem direto, né? Não precisa falar muita coisa sobre ele, não. Então, fica a dica aí para a prova, tá? Riquezas culturais do Brasil e da humanidade. Então, os toques dos sinos estão cada vez mais escassos nas metrópoles. Só nas metrópoles? O que vocês acham? Ah, eu acho que... Deixa eu pensar. Vamos comparar com a cidade de São Joaquim da Barra, cidade de vocês. O sino está escasso? Não totalmente. Não totalmente. Sim, não totalmente, porque ainda tem na presença da igreja, né? Sim, Lá na é usado igreja. poucas vezes, mas ainda é usado. Mas também não usa muito, não. É, Bem raro usar ele, né? Bem raro, mas bem... verdade. E o alto-falante A maioria das coisas é muito tecnológica. E o alto-falante é mais usado? Nossa Senhora. Nossa, muito. Bem mais usado, né? Nossa própria escola tem aquele famoso. Principalmente antes de começar as missas, o padre coloca as músicas, né? Católicas, né? Eu falo mais da Igreja Católica, pessoal, porque é mais comum da gente ver. As outras religiões, como o evangélico, o budismo, entre outros, eu não vejo não vejo sino, eu não vejo alto-falante, né? É difícil a gente ver uma igreja que não seja católica, né? Que tenha sino. E até dentro da missa, não sei quem for católico vai lembrar disso, vai perceber isso, que na hora da Eucaristia, o padre usa o sino, O sino, aham. ele badala o sino dentro da igreja. É o coroinha. Verdade. Verdade. Tá? Eu não sei, eu não pesquisei se algumas outras religiões, até vou pesquisar isso para passar para vocês na próxima aula. Se tem alguma outra religião que usa o sino dentro da sua reunião, ou fora da sua reunião, eu não sei, eu precisava pesquisar. Vou buscar isso para vocês, essa informação, e vou passar na próxima aula. Então, os sinos em Minas Gerais recebeu o título de patrimônio imaterial.
Por que que o sino é um patrimônio imaterial? Professor, repete a pergunta de novo. O sino, em Minas Gerais, ele recebeu um título. E esse título é chamado de patrimônio imaterial. Por que que o sino é um patrimônio imaterial? Vamos por partes, então. Vamos entender primeiro o que é patrimônio material. Patrimônio material é tudo aquilo que a gente consegue pegar, visualizar de perto, por a mão, tá? E o imaterial, patrimônio imaterial, é tudo aquilo que a gente só ouve, que a gente imagina, tá? E o sino? O sino a gente pode tocar. Por que que ele foi considerado um patrimônio imaterial? Porque quando ele toca é muito difícil ver ele? Porque foi transmitido de geração a geração? Porque o som do sino, tá? É considerado imaterial por causa das suas badaladas. Cada sino tem uma batida diferente, um som diferente, dependendo do material usado, dependendo do tamanho, dependendo do peso dele, tá? Então, o sino é considerado imaterial por causa da sua badalada, por causa dos seus sons. Mesmo que a gente pode pegar nele, cada som dele é único e diferenciado ao mesmo tempo. A gente sabe como funciona a badalada de um sino, a gente tem em mente, mas eles alteram o som. Por isso que é considerado imaterial, por causa da alteração do som. Entendeu por que que ele é imaterial? Explica de novo, fazendo favor. Vamos lá. Material é tudo aquilo que a gente pega. O sino a gente pode pegar? A gente pode pegar o sino, tocar nele. Pode, mas o grandão não. E o som, a gente pode pegar esse som? Não. A gente só pode perceber e ouvir esse som, não é isso? Sim. O som desse sino, sendo que a gente só pode ouvir, tá? Então ele pode ser considerado material ou imaterial? Lembrando que o material a gente Imaterial. pega. Material. Oi? Não. Calma aí. Como que é a pergunta? O som do sino, a gente pode considerar ele palpável ou não? Não. 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 E ele, então, ele pode Não. ser imaterial ou imaterial? A gente pode Imaterial. considerar ele como? Material. O sino é material. E o som do sino? A gente Imaterial. Material. Material. Então, pensem nisso. Material é tudo que a gente pode pegar. Tá? E imaterial, a gente só ouve. É só sinais sonoros. Ah, entendi. Então, por isso que o sino foi considerado imaterial. Porque cada sino tem uma badalada diferente, tem um barulho diferente, um som diferente um do outro. Dependendo do tamanho do sino, a grossura do sino, o material usado. Tá? Então, é bem complexo isso. Um exemplo, o artesanato de um queijo. Queijo de Minas. É só Minas que sabe fazer o queijo com um sabor fascinante. Diferenciado dos paulistas, dos cariocas. Ele é material ou imaterial? O artesanato Material. Material? Material. O queijo nós podemos considerar que ele é material. E o artesanal dele? A mão de obra que foi feita nele? Imaterial. 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 Material? Material. Imaterial. Lembra que eu falei para vocês assim, ó, o queijo, aliás, todo produto artesanalmente feito pelas mãos não são iguais uns aos outros. A gente pode fazer, nós mesmos podemos fazer
vários artesanatos iguais, mas que vão ficar de formas diferentes. Lembra que eu já falei isso em sala de aula? A gente pode fazer, por exemplo, um vaso de caixinha de leite. Esse vaso, que a gente passa massa corrida, que a gente faz um trabalho nele, nunca vai ser igual a um segundo vaso que a gente vai fazer. Ele sai de forma diferenciada, tanto na espessura, tanto no acabamento, tá? Então, quando se fala artesanal, a gente logo vai pensar que é imaterial. Por quê? Não sai igual. A gente tem uma noção de como é feito. Mas todos, é igual o som do sino, é diferenciado. Tá? Cada sino não tem um som diferente, então ele não é imaterial, o som do sino. Então, o artesanal, que é a forma que você vai dar ao acabamento desses artesanatos, é diferenciado também. Então, é considerado imaterial. Tá? Estão entendendo? É difícil, é bem complexo isso, tá? Ó, Sim. olha nesse slide aqui, ó, os patrimônios imateriais. Então, os materiais estão ligados às expressões, conhecimentos e técnicas transmitidos de gerações para gerações. Gente, grifem isso, gravem isso na cabecinha, escreve no caderno, isso é importantíssimo. Então, tudo que é ligado a expressões, conhecimentos e técnicas. O artesanal é assim, usar técnicas, usa expressões, usa técnicas. O que vocês acham? Sim, né, pessoal? Então, essas expressões que usa para fazer esse queijo, que é passado de geração para geração, tá? Essas técnicas que é passado de geração para geração, esses conhecimentos que é passado de geração para geração, são imateriais. Não tem como você ficar palpando isso, tem? Não, Expressão tem como apalpar? não. Conhecimento tem como apalpar? Como? O conhecimento tem como você apalpar, pegar? Não. Então, são técnicas transmitidas de geração para geração. Então, é um dom que a pessoa tem. Esse dom, então, é considerado o quê? Imaterial, né? Eu tenho um dom, você tem um outro, não é assim? Ô tio, Oi. a aula da Márcia começou pelo Meet. Começou o quê? A aula da Márcia começou pelo Meet. Tá. Então, nós vamos parar aqui por hoje. E semana que vem a gente continua falando dos bens materiais, patrimônios materiais e imateriais, tá? Bom final de semana a todos. Pra você também. Obrigado. Bom final de semana. Tchau. Tá. Tchau. Ô tio, eu tô terminando o desenho do Alexandre. folclore, tá? Depois você me manda. Tá. Tchau, pessoal. Vou encerrar. Tá. Tchau. Tchau, Alexandre. Tchau.